Se Deus é a sua luz, por que você ainda vive com tanto medo? Essa pergunta que abre o nosso vídeo talvez ecoe no seu coração agora mesmo. Você se deita e se levanta com o peso da incerteza, o futuro do seu trabalho, a saúde da sua família, as finanças que não fecham, os sonhos que parecem se afastar. O mundo nos oferece muitas luzes passageiras, o brilho do sucesso, a segurança do dinheiro, a aprovação das pessoas. Mas, quando a noite chega, essas luzes se apagam e o medo volta. É por isso que hoje vamos mergulhar na única luz que jamais se apaga, revelada de forma profética no Salmo 27 e personificada em Jesus Cristo. Séculos antes de caminhar pela Galileia, o salmista Davi, em meio a perseguições e batalhas reais, fez uma declaração que transcenderia seu tempo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Isso não é apenas um poema antigo, é um grito de guerra da alma. Davi não conheceu Jesus como nós conhecemos, mas o Espírito que o inspirou apontava para ele. Quando Jesus declarou, "Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida", ele estava preenchendo essa promessa. A luz de Cristo não apenas ilumina o caminho, ela é o caminho. Ela não apenas afasta as trevas, ela expulsa as trevas de dentro de nós. O Salmo continua, "O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo?" A fortaleza que Davi buscava não era feita de muros de pedra, mas de uma paz inabalável, uma paz que o mundo não pode dar nem tirar. É a mesma paz que Jesus prometeu aos seus discípulos antes de enfrentar a cruz. "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Você entende a profundidade disso? A sua segurança não está no seu saldo bancário, no seu status social ou na estabilidade do seu emprego. Essas coisas são como areia moviça. A verdadeira fortaleza é ter a vida edificada sobre a rocha, que é Cristo. Quando a tempestade vem, e ela virá, você pode até balançar, mas não cairá, porque o seu alicerce é eterno. Mas e os inimigos? Davi fala de malfeitores e opressores. Hoje, nossos maiores inimigos muitas vezes não têm rosto. São as vozes da dúvida, da ansiedade, da acusação e do desespero que sussurram em nossa mente. São os gigantes do medo do fracasso, da rejeição e da solidão. E é aqui que o Evangelho transforma a mensagem do Salmo. Davi declarou com fé que seus inimigos tropeçariam e cairiam. Em Cristo, nós declaramos que eles já tropeçaram e caíram. Na cruz, Jesus desarmou os poderes e as potestades. Ele venceu a morte, o medo e o pecado. A nossa batalha não é para conquistar a vitória, mas para viver a partir da vitória que já nos foi dada por Ele. É por isso que, mesmo que um exército nos cerque, nosso coração não precisa temer. A guerra já foi vencida. Então, qual é o segredo para viver essa realidade? Davi nos dá a resposta. "Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo." O maior desejo de Davi não era o fim de suas batalhas, mas a presença constante de Deus. E essa é a essência da nossa jornada com Cristo. Não é sobre usar a fé para obter coisas, mas sobre usar tudo para obter mais dele. Intimidade com Jesus é o que transforma o medo em ousadia, a fraqueza em força e a ansiedade em paz. É nesse lugar secreto de oração e comunhão que você é fortalecido para enfrentar qualquer desafio público. Então, como viver isso na prática? Comece seu dia na presença. Antes de pegar o celular, antes de ligar a TV, dedique os primeiros momentos para contemplar a beleza do Senhor. Lembre-se de quem Ele é e do que Ele fez por você na cruz. Substitua as mentiras pela verdade. Quando a voz do medo disser, "Você não é capaz", responda com a verdade de Cristo. "Tudo posso naquele que me fortalece." Ancore sua mente nas promessas da palavra, não nas ameaças do mundo. Haja em fé.
A fé que Jesus nos dá não é passiva, ela nos move. Mesmo que o passo seja pequeno, cada passo de obediência, por menor que seja, é um ato de adoração que silencia o medo e glorifica a Deus. Nós vimos como Davi estabeleceu sua fundação nos primeiros versículos. Ele não negou a escuridão, mas declarou que Jesus é a luz. Ele não negou o perigo, mas declarou que o Senhor é a sua fortaleza. Ele não pediu a ausência de problemas, mas a presença constante de Deus. E é a partir dessa base sólida que ele nos leva mais fundo. Davi continua: pois no dia da adversidade ele me esconderá no seu pavilhão, no lugar secreto do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Pense nisso. O dia da adversidade é uma certeza, as contas que vencem, o diagnóstico que assusta, a traição que fere. Nesses dias, a nossa reação natural é correr, lutar, nos desesperar. Mas Davi nos mostra um caminho diferente. Ele não corre do problema, ele corre para o esconderijo. E que esconderijo é esse? Não é uma caverna física, é a nossa posição em Cristo. Quando aceitamos Jesus, somos colocados nele, escondidos com Cristo em Deus. A tempestade pode rugir lá fora, as ondas podem se agigantar, mas dentro desse pavilhão estamos seguros. Estar sobre uma rocha é estar firmado em Cristo, a rocha dos séculos. O inimigo pode gritar lá de baixo, mas não pode te alcançar aqui em cima. É por isso que Davi, mesmo no meio da batalha, consegue declarar no versículo 6: e agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos, e no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Perceba a ousadia da fé. Ele louva antes da libertação visível. Ele oferece sacrifícios de alegria não porque o problema acabou, mas porque ele sabe em quem está escondido. A nossa adoração não depende das circunstâncias, ela depende da nossa posição em Cristo. O que isso significa para você hoje? Significa que você pode louvar a Deus agora, no meio da sua luta, porque a sua vitória não está no futuro, ela já foi garantida na cruz. E é aqui que o Salmo se torna profundamente pessoal e vulnerável. Davi clama: ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo, não escondas de mim a tua face. Você já se sentiu assim? Mesmo sabendo que Deus é fiel, uma parte do seu coração teme o silêncio dele? Esse é o eco da ferida mais profunda da humanidade, o medo da rejeição. E Davi leva esse medo ao extremo no versículo 10, em uma das declarações mais poderosas de toda a Bíblia. Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá. Pai e mãe representam um amor mais fundamental que um ser humano pode conhecer. Davi está dizendo: mesmo que a fonte mais básica de amor e aceitação na terra me falhe, me abandone, me rejeite, o Senhor me trará para perto, me acolherá em seus braços. Em Jesus, essa promessa se torna carne e osso. Cristo na cruz sentiu o desamparo total. Ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Para que você e eu, em nossos momentos de maior solidão, nunca tivéssemos que ser desamparados. Porque ele foi rejeitado, nós somos aceitos. Porque ele foi abandonado, nós somos recolhidos. Se você carrega a dor da rejeição, seja de um pai, de um amigo, de um cônjuge, ouça a voz de Jesus hoje, através deste salmo: eu te recolho, você é meu. Sabendo que é amado e aceito, Davi agora pode pedir com confiança: ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por uma vereda plana, por causa dos que me espreitam. Ele não pede para que Deus remova os inimigos, mas para que Deus o ensine a andar corretamente apesar deles. Ele sabe que a maior vitória não é eliminar a oposição, mas manter a integridade no meio dela. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pedir a sua vereda é pedir para andar como ele andou. E então chegamos ao clímax, a conclusão de toda essa jornada de fé. Davi faz uma confissão de uma honestidade brutal. Eu teria desfalecido se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes.
Ele admite sua fragilidade. Ele diz: sem essa esperança, eu não aguentaria. A força dele não vinha de si mesmo, mas da convicção de que, no final, a bondade de Deus venceria. E não apenas na eternidade, mas aqui, na terra dos viventes. Essa é a esperança do Evangelho. Deus é bom e Ele está agindo em nosso favor agora. É por isso que ele conclui com um comando para sua própria alma e para a nossa. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esperar no Senhor não é passividade, é uma espera ativa. É confiar enquanto você age, é perseverar enquanto você ora, é manter os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A promessa não é que você encontrará forças, a promessa é que, enquanto você espera nele, ele fortalecerá o teu coração. A força é um presente que recebemos na presença. Hoje, a mensagem completa do Salmo 27, à luz de Jesus, é esta: sua escuridão não pode apagar a luz do mundo. Sua fraqueza não pode superar a fortaleza que é Cristo. Seus inimigos, internos e externos, já foram derrotados na cruz. Sua maior necessidade não é de respostas, mas da presença. E sua maior arma é a esperança ativa, esperando em Deus, sabendo que Ele é bom e que Ele fortalecerá o seu coração. Quero te convidar a fazer um último ato de fé. Escreva nos comentários: eu espero no Senhor. Que essa não seja apenas uma frase, mas a declaração que irá te sustentar hoje, amanhã e por toda a sua jornada. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Se você chegou até o final deste vídeo, não foi por acaso. O Espírito Santo está te convidando a sair da sombra do medo e a viver na plenitude da luz de Cristo. Chegou a hora de parar de lutar com suas próprias forças e começar a descansar na força dele. Eu quero te convidar a selar essa decisão. Comente aqui embaixo: Jesus é a minha luz. Ao declarar isso, você está reafirmando para a sua alma e para o mundo espiritual onde está a sua confiança. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilha. Há muitas pessoas ao seu redor lutando suas próprias guerras em silêncio, e talvez essa palavra seja a luz que elas precisam para encontrar a esperança. Inscreva-se no canal e ative as notificações para que juntos possamos continuar crescendo na graça e no conhecimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. Lembre-se, em Cristo você não está sozinho. A paz dele já está dentro de você. Agora, vá e viva nela.